Então, essas duas vias de processamento seriam paralelas e contribuem para o processamento não apenas de percepção de alto nível, visual de alto nível, mas também para percepção de movimento e para a representação semântica de longo prazo dos padrões de movimento associados a determinadas categorias. O modelo de cognição fundamentada prevê que elas devem contribuir para esse processamento, e as evidências que vieram como suporte foram do próprio estudo de fMRI do Shaw. O STS, o sulco temporal superior posterior, independentemente vinculado à visão de padrões de movimento biológico, foi ativado não apenas quando os sujeitos realizaram tarefas perceptivas com imagens de animais, mas também quando realizaram tarefas conceituais com substantivos de animais. E o giro temporal médio posterior, que é vinculado à visão de padrões de movimento não biológico, foi ativado não apenas quando os sujeitos realizaram as tarefas perceptivas com imagens de ferramenta, mas também quando eles realizaram tarefas conceituais com substantivos de ferramentas. Esses resultados são consistentes, então, com a hipótese de que, para compreender as palavras, como coelho, tesoura, por exemplo, são envolvidas como parte do processo de compreensão essas regiões, e isso envolve reativar implicitamente as generalizações visuais sobre padrões de movimento típico desses objetos. Então, de acordo com vários estudos neuropsicológicos em larga escala, danos tanto ao giro temporal médio posterior quanto ao sulco temporal superior posterior no hemisfério esquerdo prejudica mais provavelmente o reconhecimento e a nomeação de ferramentas do que a nomeação de animais, né? Então, os estudos foram do Damasio, do Tranel, do Campanella. Essa discrepância sugere que as regiões cerebrais relevantes podem ser um tanto mais importantes para o processamento semântico de ferramentas do que para o processamento de animais, segundo a meta-análise de estudos de fMRI feita pelo Binder e colegas. Tipos de ferramentas que são operados de maneiras tipos de ferramentas são operados de maneiras diferentes, e o modelo da cognição fundamentada prevê que elas residem em alguns dos mesmos componentes de alto nível, então, do sistema motor, que servem para o uso real de ferramentas, que seriam responsáveis pelos engramas desse movimento do uso das ferramentas. No uso, duas regiões corticais, que são fortemente lateralizadas no hemisfério esquerdo, na maioria dos indivíduos que são destros, seria o sulco intraparietal anterior, junto com o giro supramarginal inferior, que está ao lado. Então, seria essa região aqui assinalada em vermelho. E a outra região é o córtex pré-motor ventral, localizado aqui nessa segunda região, mais à esquerda. Algumas suposições bem fundamentadas são que o território cortical que abrange tanto o sulco intraparietal anterior quanto o giro supramarginal, especialmente, ele armazena representações gestuais de longo prazo que indicam em um nível bastante esquemático e invariante de abstração, indicam como certas ferramentas devem ser seguradas e manipuladas para alcançar os seus objetivos. As evidências de que essa memória de longo prazo esse processamento de longo prazo estaria nessas regiões, vêm de pesquisas que mostram que o dano a essas duas regiões podem resultar em apraxia ideacional, que é um distúrbio no qual os pacientes não compreendem mais qual é o uso adequado de ferramentas. Por exemplo, eles podem tentar usar um pente para escovar os dentes.
Então, eles têm dificuldade de compreender qual é o uso adequado daquele determinado objeto. Durante o uso normal de ferramentas, após a representação gestual apropriada ter sido selecionada, o engrama específico ter sido selecionado tanto no sulco intraparietal anterior quanto no giro supramarginal, ela é enviada para frente para o córtex pré-motor posterior ventral, que transforma o plano aproximado em programa motor mais específico para a ação física. Esse programa pode incluir configurações para vários parâmetros, como a configuração da mão, a força que precisa ser implementada para agarrar, a direção do movimento, a velocidade do movimento, etc. O giro supramarginal e o sulco intraparietal anterior, assim como o córtex pré-ventral, pré-motor ventral, são ativados não apenas quando alguém realmente usa uma ferramenta de maneira convencional, mas também quando alguém pantomima, né, gesticula imitando essa ação. Ou imagina realizá-la, ou então vê outra pessoa realizá-la. Essas mesmas regiões também estão subjacentes às características motoras dos significados de ferramenta? Essa era uma pergunta. E pesquisas empregando diversos métodos, tanto fMRI como neuropsicologia, eletrofisiologia e estimulação transcraniana, indicam que sim. Pesquisas que analisaram ambas as regiões, tanto a região do sulco intraparietal e do giro supramarginal, quanto a região do córtex pré-motor ventral. Por exemplo, Shaw, Martin e Chouinard, não sei se é assim que fala, e Goodale, fizeram pesquisas diferentes, mas que eram parecidas, né, em que as pessoas tinham que nomear ferramentas e animais, e o resultado foi que a nomeação de ferramentas ativam mais tanto uma região quanto a outra. Uma pesquisa de Sakumen, não sei se é assim que fala, que era de nomear artefatos manipuláveis, que seriam ferramentas como uma escova de cabelo ou uma chave, e artefatos não manipuláveis, como, por exemplo, um avião, uma sacada, mostraram que os artefatos manipuláveis, ou seja, ferramentas, ativam ambas as regiões mais do que artefatos não manipuláveis. E a pesquisa de Arevalo demonstra que danos a essas duas regiões prejudicam a capacidade de nomear artefatos manipuláveis mais do que a capacidade de nomear artefatos não manipuláveis. Outras pesquisas, não vou saber pronunciar esse nome aqui, de 2010, que incluía uma tarefa de análise conceitual e mostrava que ambas as regiões respondem mais a palavras para artefatos manipuláveis que devem ser manuseados de maneiras específicas para cumprir suas funções, como, por exemplo, um copo, do que palavras para artefatos manipuláveis que não têm esse tipo de requisito, como, por exemplo, o relógio. A pesquisa de Hoenig sobre tarefas semânticas demonstrou que, em relação ao curso temporal de ativação, ambas as regiões são engajadas dentro de 150 milissegundos, quando os sujeitos realizam tarefas como verificar se certos substantivos de ferramentas estão ligados a certas ações manuais. O fato de essa velocidade de ignição ser extremamente rápida apoia a visão de que as regiões são ativadas automaticamente como parte do processo de compreensão, em oposição a serem deliberadamente engajadas por meio de um processo opcional de imaginação motora, o que ocorreria depois da compreensão do conceito.
Estudos que analisaram apenas a região do sulco intraparietal e do giro supramarginal. A de Boronat e Nopenay, não sei se é assim que fala, eram pesquisas parecidas de julgar pares de palavras, e ambas demonstraram que a região é ativada com mais intensidade quando os sujeitos julgam os pares de palavras que denotam objetos manipuláveis de modo similar, como, por exemplo, o piano e o teclado, do que para pares de palavras que denotam objetos com funções similares, como seria o fósforo e o isqueiro. Então, indica uma ativação motora. Pacientes com lesões e sujeitos também normais que receberam estimulação magnética transcraniana tiveram dificuldade com o primeiro tipo de julgamento, focado na manipulação de objetos, do que com o segundo, focado na função dos objetos. A pesquisa de Hargreaves de índice de interação corpo-objeto, que mede a facilidade com que um corpo humano pode interagir com um objeto denotado por um determinado substantivo, demonstrou que palavras com altas avaliações, como cinto, que tem alta interação com o corpo, envolveram mais as regiões do sulco intraparietal e do giro supramarginal do que palavras com baixa interação, como, por exemplo, sol. A aplicação de estimulação magnética transcraniana, também na pesquisa de Pobrick e colegas, demonstrou que atrasava a aplicação do TMS, atrasava as respostas de nomeação para objeto de alta manipulabilidade, né, que eram altamente manipuláveis, em detrimento dos objetos com baixa potencialidade para manipulação. Enquanto aplicar o TMS ao polo occipital, um local de controle, não interferia nas respostas de nomeação para nenhuma das duas classes de objetos. E análises apenas do córtex pré-motor ventral, por exemplo, a pesquisa do Kahn e dos colegas de nomeação de ferramentas demonstrou que o grau de atividade quando os sujeitos nomeiam ferramentas varia com a quantidade de experiência motora que esses sujeitos tiveram com essa ferramenta. A pesquisa do Haley mostrou que pacientes com afasia progressiva não fluente, que é uma doença neurodegenerativa, como a gente já viu, né, que afeta o córtex pré-motor ventral, os pacientes com esse tipo de afasia têm dificuldade em nomear ferramentas muito mais do que para nomear animais. O conjunto, então, de todas essas descobertas fornece evidências para a hipótese de que os aspectos motores relacionados à compreensão semântica dos substantivos de ferramenta depende de algumas regiões que estão envolvidas no processamento do movimento, que serve ao uso real desses objetos designados, principalmente o sulco intraparietal anterior, o giro e a região supramarginal do giro supramarginal adjacente e o córtex pré-motor ventral. Qual é a ideia básica, então? Que processar significados de palavras como martelo, chave de fenda, faca, ou seja, ferramentas, envolve secretamente ou de maneira inconsciente os tipos de ações que normalmente são executados com esse tipo de ferramenta. E isso corrobora a hipótese do modelo de cognição fundamentada, então. Mas o Kemmerer também apresenta algumas evidências que são contraditórias com o que a gente falou até agora, né, com o modelo de cognição fundamentada, pois vários estudos neuropsicológicos mostraram que alguns pacientes com apraxia, eles não podem usar corretamente as ferramentas, né, isso foi medido através de tarefa de mímica e de imitação,
mas, mesmo assim, eles podem nomear essas ferramentas e recuperar outros tipos de informação semântica sobre elas, como, por exemplo, as suas funções. Isso parece implicar que, mesmo que os substantivos de ferramenta normalmente disparem essas simulações motoras nas regiões parietais e frontais, essas simulações nem sempre são necessárias para a compreensão da palavra. Mas ainda permanecem algumas questões sem resposta. O que tais simulações normalmente contribuem para o processo de compreensão, então, até que ponto elas contribuem para esse processo de compreensão, e como a dissociação entre o uso de ferramenta prejudicado e a nomeação de ferramentas que está intacta nesses pacientes pode ser conciliada com todos os outros achados que foram descritos anteriormente. Então, substantivos concretos, que representam objetos que são caracterizados em parte pelo som que eles emitem. Por exemplo, os sons vocais que distinguem animais, como cães e gatos, o latido, o miado. E também os sons mecânicos que caracterizam ferramentas específicas, o som do martelo, o som da serra. Eles têm, então, características auditivas que não são triviais, eles têm são características com uma certa importância para a compreensão do conceito que é codificado por essas palavras. A percepção de alto nível dos sons ambientais que não são linguísticos compartilham os mesmos territórios corticais da percepção de alto nível da fala em ambos os hemisférios. Isso inclui o sulco temporal superior posterior, o giro temporal superior e o giro temporal médio posterior. Qual a diferença, então, em relação ao processamento desses sons ambientes e em relação à fala? Os estudos de fMRI demonstram que a percepção da fala é um pouco mais lateralizada no hemisfério esquerdo. E os estudos neuropsicológicos, eles demonstram que existem dois reinos auditivos que se dissociam. E, em raros casos de danos cerebrais, a percepção da fala pode ser particularmente comprometida de maneira seletiva na surdez pura de palavras, e a percepção dos sons ambientais, que são sons não linguísticos, pode ser comprometida de maneira seletiva na agnosia auditiva. Então, são regiões que se dissociam nessas funcionalidades. Então, dois estudos que o Kennedy aborda são estudos de fMRI e eletrofisiologia. E aí, qual era o objetivo desses estudos? Explorar quais eram os correlatos neurais das características auditivas dos conceitos, das características semânticas dos substantivos de objeto. A tarefa consistia em tomar decisões lexicais, então responder sim e não, se uma sequência de letras era uma palavra real ou não. Isso foi testado com 100 palavras reais e 100 pseudo-palavras que eram pronunciáveis na língua. Dessas 100 palavras, elas eram divididas em 2 subconjuntos, baseado em um estudo anterior de normalização. As palavras, então, foram cuidadosamente selecionadas entre palavras que diferiam significativamente quanto à relevância das características auditivas, palavras que não diferiam em relação à relevância de características visuais, motoras ou emocionais, e nem em relação a fatores de incômodo, como, por exemplo, a frequência de palavras e o comprimento da palavra. Então, o parâmetro-chave de variação foi a dimensão semântica do conteúdo auditivo, e algumas palavras tinham sido avaliadas de forma bastante positiva, como, por exemplo, telefone, e outras de forma bastante negativa, como copo. Então, se tem mais conteúdo auditivo ou menos.
Assume-se que a tarefa de decisão lexical ela não requer o processamento deliberado e esforçado do significado da palavra. Então, qualquer acesso semântico, né, de significado que ocorra é, em grande parte, automático e implícito. No fMRI, os sujeitos não apenas realizaram essa tarefa, mas também ouviram sons produzidos por animais e ferramentas. Os estímulos foram incluídos para localizar as regiões corticais que subservem à percepção auditiva não linguística de alto nível. Aí vamos entender então os resultados. No estudo de fMRI, subtraídos os padrões de ativação que foram evocados por palavras sem característica semântica auditiva, dos padrões de ativação provocados por palavras com característica semântica auditiva, qual foi a região que foi localizada? Um grande aglomerado de voxels que estavam nas regiões, então, do sulco temporal superior posterior, do giro temporal médio posterior e do giro temporal superior. Comparado esse aglomerado com a região muito maior associada à audição de sons produzidos por animais e ferramentas, teve uma sobreposição significativa nesse estudo, né? Então, ele mostra que as características auditivas dos conceitos de objetos é processada pela mesma região do processamento perceptual e conceitual das informações acústicas. À medida que as avaliações das características auditivo-semânticas das palavras iam aumentando, né, também gradualmente aumentavam os sinais bold nessa região cortical. Então, aqui o estudo de fMRI do Kiefer sobre as características auditivas dos conceitos de objetos e tem uma correspondência linear entre o aumento da atividade nessas regiões e no córtex, no giro temporal médio posterior, esquerdos, né, nessas regiões à esquerda, e o aumento nas avaliações das características auditivas, mas não das características visuais ou motoras dos significados das palavras. Então, essas regiões tinham uma ativação com as características auditivas do significado dessas palavras. Os estudos anteriores de fMRI associaram o mesmo território geral a uma variedade de processamentos auditivos de alto nível, incluindo verificação explícita das características auditivas semânticas de substantivos de objeto, recordação voluntária de certos sons, imaginação de música, reconhecimento de sons ambientais familiares e a audição, a escuta de vozes humanas. O estudo de fMRI do Kiefer sobre as características auditivas dos conceitos de objeto mostra que, em relação aos outros estudos, caracterizado aqui, então, o estudo do Kiefer por essa região azul e os outros estudos pelas regiões sinalizadas em vermelho, em símbolos vermelhos, né? Então, cada uma desses estudos localizou regiões que são muito próximas. E aqui na figura 10.7 é um estudo de potencial bioelétrico relacionado a evento, né, com estimulação por eletroencefalograma, e visava o estudo das características auditivas dos conceitos de objetos. O que foi demonstrado? Que, sobrepujando as formas de onda provocada pelos dois tipos de palavra, foi descoberto, então, que as trilhas divergiam significativamente durante uma janela de tempo entre 150 e 200 milissegundos em todos os locais de eletrodos centrais. Então, esse estudo demonstra que colapsados através de locais centrais de eletrodos, há uma divergência entre palavras com e palavras sem características auditivas durante uma janela de tempo entre 150 e 200 milissegundos.
A análise de fonte revelou que os geradores neurais para esses efeitos estavam mais provavelmente, então, nessas regiões do sulco temporal superior posterior, do giro temporal inferior. Opa, eu estou lendo errado, agora que eu me dei conta. É sulco temporal superior posterior, o giro temporal superior e o giro temporal médio posterior. Acho que eu li em algum momento errado, então, a sigla. A análise de fonte dos eletrodos, então, do couro cabeludo indica que as correntes corticais mais fortes estavam ou na região ou próxima dessas 3 regiões já citadas no hemisfério esquerdo. E recentemente também foi demonstrado que danos ao giro temporal superior e ao giro temporal médio posterior esquerdos induzem a maior déficit no processamento para palavras com característica semântica auditiva do que para palavras que não têm essas características. E isso confirma, então, o envolvimento causal do córtex de associação aditiva na compreensão dos conceitos sonoros, né, conceitos que têm características semânticas sonoras. Indo então agora para as características gustativas e olfativas, essas características, né, as características gustativas, que são o sabor das coisas, e as olfativas, que são os cheiros, normalmente são agrupadas porque tanto uma quanto outra começam com um processamento químico, uma estimulação química. Elas constituem aspectos não visuais do significado dos substantivos de objeto e são ingredientes importantes do significado de palavras que representam alimentos. Então, se a gente tem temperos como alho, cebola, limão, frutas, chocolate, o que acontece? Os estudos demonstram que os resultados são bastante consistentes com o modelo de cognição fundamentada. Por quê? Porque as regiões implicadas são o córtex orbitofrontal bilateralmente, que é a região do processamento desses sentidos. Essa região contribui não apenas para o reconhecimento dos sabores e dos odores, mas também para calcular o valor de recompensa que é experimentado com diferentes graus de agradabilidade ou desagrado produzido por determinados alimentos. Então, essa região tem o processamento não só dos sinais sensoriais, mas também a ativação do sistema de recompensa do cérebro. Isso responde, e essas regiões respondem de maneira forte não apenas a experimentação gustativa e olfativa desses alimentos, mas a simples visão desses alimentos, de acordo com, obviamente, a agradabilidade ou desagrado que eles provocam. Então, só de olhar, a gente fica com água na boca. A atividade aumenta até quando a palavra é processada. Então, não precisa nem ser o alimento reconhecido visualmente, mas só o nome do alimento. E comprovando essa hipótese, o Kemmerer traz 2 estudos de fMRI do Goldberg, que são estudos bastante influentes, em que os participantes foram escaneados durante tarefas complexas que envolviam julgamento de similaridade semântica entre substantivos de objetos, ou seja, se eles estavam dentro da mesma categoria. As palavras estavam dentro de 4 categorias: palavras que indicam aves, palavras que indicam partes do corpo, palavras que indicam roupas e palavras que indicam frutas. Como que era realizada a tarefa? Em cada tentativa, primeiro, os participantes geravam mentalmente o item mais semelhante que eles podiam pensar em relação a um determinado alvo.
a partir da pergunta qual é o item mais semelhante, né, que é ao que era mostrado. E o que esse estudo demonstrou. Aliás, como era realizado, né? Aqui ainda está a explicação de como foi realizada a tarefa. Um dos testes, por exemplo, foi para a categoria de frutas. Em relação à palavra pêssego, né? Como resposta à palavra pêssego, os participantes tinham que gerar mentalmente o item mais semelhante que eles pudessem pensar à palavra pêssego. Né? Então, eles tinham que pensar em alguma coisa próxima de pêssego, provavelmente evocando outra fruta, e depois eles tinham que decidir qual de duas palavras, damasco ou nectarina, era mais semelhante ao item que eles tinham pensado. A atividade bilateral foi significativamente maior no córtex orbitofrontal durante o processamento de palavras que indicavam frutas do que quando eles processavam palavras que indicavam pássaros, partes do corpo ou roupas. Então, tem uma indicação de que essa ativação é a evocação de características gustativas ou olfativas das frutas. No segundo estudo, os participantes foram escaneados durante uma tarefa de verificação de propriedade conceitual. Então, para palavras de diferentes tipos de objetos, que incluíam alimentos e não alimentos, que iam sendo apresentadas, após cada uma delas, um termo de propriedade aparecia e ele tinha que ser julgado como verdadeiro ou falso para aquele tipo de objeto. Então, os termos de propriedade sondavam o conhecimento semântico em 4 modalidades perceptivas. Eram palavras que indicavam cor, que indicavam som, que indicavam toque, que indicavam gosto. Os dados, eles têm que ser interpretados com cautela, né, segundo Kemmerer, porque as tarefas, especialmente naquele primeiro estudo, envolviam um bom esforço de pensamento. Então, há uma possibilidade de que a ativação orbitofrontal seja um reflexo de imagens explícitas voluntárias e não a recuperação semântica implícita involuntária, né, principalmente nessa segunda tarefa. Em relação às condições envolvendo propriedade de som, cor e toque, a condição envolvendo as propriedades de gosto induzia uma atividade significativa, mais uma vez lá no córtex orbitofrontal, predominantemente no hemisfério esquerdo. Os resultados, então, desses dois estudos estão de acordo com a ideia do modelo de cognição fundamentada de que as características gustativas e olfativas dos conceitos ligados a alimentos dependem, em grande parte, de componentes de alto nível desses sistemas específicos. Então, no final, a parte final do capítulo, o Kemmerer vai trazer um modelo que eu não consegui achar a tradução que a academia utiliza no Brasil para esse modelo. Então, a tradução mais apropriada que eu encontrei seria modelo de hub e raio, ou então de central e raio. O que preconiza esse modelo? Ele parte da ideia do modelo da cognição fundamentada, de que as regiões específicas de modalidade são recrutadas para o processamento semântico, mas que também recupera a ideia do centro semântico independente do modelo amodal. Porque um conjunto crescente de estudos tem demonstrado que o substrato para o processamento, os substratos neurais, né, a ativação neuronal para o processamento de conceitos de objeto inclui não apenas as regiões de processamento sensorial e de ação de alto nível, mas também alguns setores dos lobos temporais anteriores nos 2 hemisférios.
Então, o que preconiza esse modelo teórico do hub e raio? Que os lobos temporais anteriores são regiões integrativas, que têm conexões bidirecionais tanto com cada um dos sistemas de processamento de modalidade específica que estão distribuídos anatomicamente pelo córtex, mas também com sistemas que subservem ao processamento fonológico e ortográfico. Então, isso aqui seria uma ilustração de como funcionaria esse modelo. Então, você teria um hub, que seria o centro, uma central integrativa, localizada nos lobos temporais anteriores, e essa região, ela tanto ativaria quanto seria ativada, né, enviaria sinais e receberia sinais de cada uma das regiões de modalidade específica. Então, das regiões que processam os sinais olfativos, os sinais auditivos, visuais, os sinais somatosensoriais e as regiões de ação. Aqui só retomando o modelo, né, ele representa no centro, então, os lobos temporais anteriores, e aí seria o hub, e os raios seriam essas conexões com as diferentes regiões de processamento ou modalidades específicos. Então, como eu já disse, esse modelo combina tanto aspectos do modelo da cognição fundamentada quanto do modelo simbólico amodal. Ele pressupõe que os lobos anteriores, temporais anteriores, seriam um centro invariante à modalidade, então centro independente, e reúne elementos dos dois modelos, unificando os dois modelos para explicar melhor os resultados de pesquisa. Esse modelo é semelhante em alguns aspectos aos nossos de conceito lexical não decomposto, que foram postulados pelo modelo Lema de produção da fala, que já foi abordado em outro trabalho. Existem razões computacionais para a gente supor que existe um dispositivo integrativo, né, e que esse dispositivo integrativo seria necessário para unir e organizar os diferentes recursos semânticos substantivos de objeto. Os recursos que pertencem a cada uma das diferentes modalidades nem sempre são experimentados simultaneamente, então seria necessário um mecanismo para garantir que características cruzadas entre as modalidades sejam, em última instância, correlacionados entre si na memória de longo prazo. Então, diferentes características sensoriais podem ter entrado para a memória de longo prazo em momentos diferentes e precisaria ter algum recurso no cérebro que seria integrativo dessas diferentes características. Alguns objetos podem também ser perceptualmente muito semelhantes entre si e, mesmo assim, pertencer a categorias muito diferentes. E, por isso, seria necessário um mecanismo para superar as semelhanças superficialmente enganosas específicas de cada modalidade e registrar os recursos conceitualmente discriminativos mais profundos. A gente vai ver daqui a pouco com um exemplo mais prático, mas seria conseguir observar as características mais profundas que distinguem conceitos que são muito parecidos, muito próximos. Então, aqui um exemplo que o Kemmerer apresenta, com base em uma charge do New Yorker, a palavra cadeira, chair, ela designa um objeto, um tipo de objeto que é comumente usado para se sentar em uma mesa de jantar. Só que esse objeto pode ter qualquer número de pernas ou até mesmo 0 pernas, no caso de uma cadeira do tipo puff. Não precisa necessariamente ter encosto, né? A gente pode pensar em alguns designs ergonômicos modernos que não têm necessariamente que a gente chamaria de um encosto.
e pode ser feito de vários materiais diferentes. Pode ser uma cadeira de madeira, de metal, de plástico. Ou seja, são características muito diferentes, mas há alguma coisa que nos ajuda a identificar todos esses objetos com características diferentes como sendo pertencentes à mesma categoria. Outro exemplo seria, por exemplo, no caso de alguns animais, né? A gente tem uma categoria de animais que são chamados de burros, e eles se parecem com alguns dos animais que pertencem à categoria que a gente chama de cavalo. Então, a gente tem diferentes cavalos, diferentes tamanhos, diferentes cores, mas a gente consegue distinguir os que são cavalos daqueles que são burros, embora eles sejam muito parecidos. Aí, um dos exemplos de pesquisa que o Kemmerer traz para mostrar a validade do modelo do hub raio seria as pesquisas que envolveram processamento conceitual em ratos. Os animais não humanos, eles não falam, né, não têm uma linguagem com as características da linguagem humana, mas não significa que eles também não tenham conceitos sofisticados sobre determinados objetos, que eles não processem conceitualmente determinados objetos. A pesquisa de Lin e colaboradores mostrou que certos neurônios da região dos lobos temporais anteriores dos ratos respondem seletivamente à percepção de ninho, independente da localização, do ambiente, da forma, do estilo, do odor e dos materiais que foram usados na constituição do ninho. Essa região dispara sempre que os ratos se aproximam e visualizam um ninho. Visualizam, não, processam um ninho por diferentes modalidades, né, sensoriais. A figura, então, mostra como é a ativação de uma célula, como foi a ativação de uma célula específica que disparou de maneira transitória, mas disparou de maneira drástica sempre que o animal encontrava o ninho, independente da posição e do ângulo pelo qual o animal chegava a esse ninho. Ela dispara de maneira bastante robusta, não apenas quando o ninho era movido para diferentes locais do mesmo ambiente, mas também quando o ninho era movido para ambientes completamente diferentes. Então, essa célula continuou a disparar de maneira bastante intensa. E ela respondia de maneira equivalente tanto para ninhos que eram circulares quanto triangulares ou quadrados, ou seja, não era a forma que esse neurônio estava respondendo, não era por isso que ele estava sendo ativado, bem como quando o ninho era feito de diferentes materiais, como lata de alumínio, tampa de garrafa plástica, tampa de porcelana ou mesmo com algodão. Ou seja, essa região ela não estava disparando também a características somatosensoriais táteis, né, dos objetos que estavam configurando o ninho. Então, a gente vai ver agora os resultados, né, da pesquisa. A parte superior aqui da figura mostra 4 instantâneos, né, 4 fotografias dos ratos se aproximando do ninho por diferentes ângulos, num período de 35 segundos. Aqui na parte de baixo, a gente tem 3 fileiras de registro que mostram que a célula disparou robustamente durante cada um dos 4 encontros, aqui nessas 2 primeiras fileiras, e também durante outros 6 encontros ao longo de um período mais longo. Na parte aqui inferior, aqui na esquerda, a gente tem, então, as posições e os ângulos de todos os 10 encontros, e do lado direito inferior, a gente tem os per-eventos, que tem o tempo zero, ajustado ao ponto em que a ponta do nariz do animal estava a 1 centímetro da borda do ninho
antes de atravessar essa borda. Então, a célula ela não disparava significativamente quando o rato encontrava objetos que não eram parecidos com o ninho. Então, se ele encontrasse alimento, tapete, cerca de canto, brinquedo novo, ou mesmo 5 bolas de algodão que foram colocadas de forma aleatoriamente juntas, não faziam esse neurônio disparar. E, embora ele disparasse acima da frequência basal quando o rato encontrava um ninho com o dobro do diâmetro normal, ele não fazia isso quando o rato encontrava um ninho gigantesco com 4 vezes o diâmetro normal, que ele não conseguia reconhecer aquilo como sendo um ninho. E aí, para investigar diretamente se a célula estava sintonizada mesmo com as características funcionais de ninho, se o rato conseguia reconhecer de fato o que era um ninho, ou seja, a característica de servir de refúgio para o animal ficar de forma aconchegante e segura em um determinado ambiente, né, a gente poderia definir assim. Os pesquisadores compararam as respostas, as primeiras respostas, com as respostas a uma tampa de garrafa plástica orientada na posição aberta, que seria semelhante a um ninho, e, num segundo momento, a esse mesmo objeto, essa mesma tampa, virado na posição fechada, ou seja, de ponta cabeça, né? Não semelhante a um ninho. E aí a célula disparou significativamente quando estava posicionada virado para cima, né? Como se fosse um ninho, né? Então, tampa seria um local, né, onde o rato poderia se aconchegar, e não disparou significativamente na segunda posição. E isso, então, sugere que essa célula estava realmente disparando somente a objetos que tinham características que poderiam ser identificadas como sendo um ninho. Então, aqui, para entender melhor, né? Então, quando estava virada com o espaço para cima, né? E quando estava virada de ponta cabeça. Então, esses achados mostram que mesmo em ratos, a conceitualização, né? O processamento de um conceito, como o conceito de ninho, né? Que está ligado à funcionalidade de determinados objetos que servem como ninho. É implementado também nos lobos temporais anteriores. E a resposta específica de ninho, ela foi observada apenas em uma pequena porcentagem das células estudadas, e isso apoia a visão de que o desenvolvimento dessas características de sintonia é uma capacidade altamente especializada que permite aos ratos, então, discriminar eficientemente entre objetos que satisfazem ou não satisfazem os critérios de ninho, que atendem ou não a esse conceito. E aí ele brinca, né, que se os ratos pudessem falar, talvez eles discutissem sobre as finas nuances de ninhos, da mesma forma que lá no New Yorker, nós seres humanos conseguimos discutir sobre as sutis diferenças entre as cadeiras, né, as sutis semelhanças entre cadeiras. Esses fatores, então, foram levados em consideração na construção de simulações computacionais bastante sofisticadas, tanto do desenvolvimento quanto da quebra de conceitos de objetos, né, por vários pesquisadores que usaram modelos computacionais. Elas adotam uma arquitetura na qual as informações representadas em sistemas distintos, específicos por modalidades, são alimentadas por um sistema central que é invariante à modalidade, então um sistema central independente, como preconiza o modelo amodal. A maior parte do conteúdo dos substantivos de objeto reside nos sistemas específicos para cada modalidade de percepção e ação. E a função, então, do núcleo é identificar e organizar padrões combinatórios de características dentro e através desses sistemas. Elas são capazes de imitar, em muitos aspectos, essas simulações são capazes de imitar vários aspectos da cognição humana no processamento semântico,
E mais especificamente, são capazes de imitar o núcleo invariante à modalidade, que é capaz de resolver os problemas, né? Tanto de você identificar o que caracteriza um determinado conceito e o que distingue de outros conceitos muito próximos. Elas podem, então, unir características de diferentes modalidades que foram encontradas em episódios separados, como, por exemplo, a forma e o som dos patos. Podem capturar a complexa variação estatística entre as características que dão origem a efeitos típicos de uma determinada característica, então as características que permitem a gente identificar uma diversidade de cadeiras, e podem extrair características relativamente sutis que diferenciam um conceito de outro bastante similar, como, por exemplo, o que distingue entre burros e cavalos.